Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Luana, idade 28 anos, profissão enfermeira. Eu vou direto ao ponto. Eu entrei num site de relacionamento só para muçulmanos, mesmo não sendo muçulmana, porque eu admirava o jeito que os muçulmanos cuidavam das mulheres, principalmente de tudo que eu via na internet, nos Reels, nos vídeos do YouTube, como eles eram cavalheiros e educados e amorosos e presenteavam as mulheres. Eu não tinha essa experiência aqui no Brasil com nenhum homem. A minha amiga até chegou a me levar numa mesquita, né, aqui do Brasil, e não era a mesma coisa, não sei se por causa da cultura, e não era também um lugar muito acessível. O pouco de contato que eu tive com os homens mesmo da mesquita aqui no Brasil era um tratamento totalmente diferente, assim, né? Dentro da mesquita a gente não pode ter, né, separado e tal, mas assim, em eventos, confraternizações, eu nunca vi, assim, nada parecido com o que eu via do tipo de muçulmano do Oriente que eu observava na internet. Eu tinha um grande interesse, assim, pela religião, mas eu tinha medo de estudar ou até mesmo de me reverter, né? Muitas pessoas falam em reverter porque eles acreditam que todo mundo já nasce muçulmano, então seria reverter quando você aceita entrar na religião e não converter, como muita gente fala. Eu tinha essa ideia, assim, de estudar mais, mas eu tinha muito medo de virar muçulmana e por causa disso eu não consegui ter um parceiro, porque parecia que era uma coisa escassa aqui no Brasil, e o pouco que tinha também não me interessava, como também os outros homens de outras religiões já não me interessavam. Então, assim, eu não queria criar uma coisa a mais para minha vida que fosse já dificultar o que eu já não estava conseguindo, que era um parceiro. Então, eu pensei em achar primeiro parceiro para depois sim me reverter ao Islã. E aí eu fui de cara nesse site de relacionamento para ver se ia conseguir falar com alguém. Na maioria das vezes os homens nem respondiam, tinham muitos fakes e eu conseguia perceber logo de primeira. Até que o Ahmed me respondeu. Ahmed, idade 30 anos, profissão programador. De cara, ele já deixou bem claro qual eram as suas intenções, que ele estava ali para conversar e para ter alguma coisa séria, que ele não queria ficar de papinho, nem ver nudes, nem nada, que ele queria saber de alguém que tivesse o mesmo objetivo de casar no futuro e de ver se as opiniões iriam bater. Ele não teve nenhum preconceito quando eu falei que eu não era muçulmana, mas que eu pensava em me reverter um dia. E ele me contou um pouco da história da vida dele. Então, ele morava na Jordânia, era programador, mas ele tinha nascido na Síria, junto com a sua família. E aí, eles migraram para a Jordânia por causa da guerra da Síria, onde eles acharam que não iam ter mais condições, uma condição boa de vida, né? E preferiram arriscar na Jordânia, o que deu muito certo, porque hoje ele tinha um trabalho estável, onde ele ganhava e podia ajudar tanto a família dele, como já ter uma esposa. E a gente foi conversando, o papo foi se inteirando, foi tudo muito rápido. Em 3 meses a gente já tinha visto que as nossas ideias batiam e que a gente só teria que testar isso ao vivo e que seria casando, porque no Islã não se pode fazer isso antes de casar. Em uma dessas conversas, ele mandou uma cartinha de declaração para mim, que eu vou ler aqui. Foi um texto gigante que ele fez. Habib, você sabe como eu te amo. Você é o meu destino, me leva ao coração. Pegue o que você leva com você, para onde você vai e me leve junto. Você é o meu destino, a minha única paixão. Eu venho com você até o fim do mundo, mundo de Deus e não dos homens. O mundo que você, sua carne, é como a minha fonte de vida e amor. Que o meu coração não se aperte mais pela sua distância. Que você se una à submissão de ser só minha.
Ele era um moreno lindo, dos olhos claros, esverdeados. E quando eu olhava pra ele, eu não conseguia mais disfarçar, eu ficava desviando, porque se eu olhasse fixo, a gente não parava mais. Ele me ensinava sobre o Islã todos os dias, também me ensinava árabe, até que um dia ele chegou e me pediu em casamento. E eu falei que eu não podia casar com ele, porque eu ainda não era muçulmana. E ele falou que não teria problema nenhum, que era só eu me reverter e que para isso só precisava de um líder e falar algumas palavras, que podia ser até mesmo online. Então a gente decidiu fazer essa reversão online, aonde ele chamou, né, um amigo que era líder religioso lá da mesquita da Jordânia, perto da casa dele. E eu simplesmente, na verdade, só tive que falar algumas palavras em árabe, aonde falava que eu estava entregando o meu coração a Deus, que eu acreditava num Deus único. A gente estudou essas frases antes, ele fez eu repetir várias vezes, então eu não fiquei nada nervosa na hora, a gente abriu a chamada de vídeo, e foi assim que eu comecei a seguir o Islã. Também o líder me explicava sobre os costumes, sobre o que eu deveria seguir, né? Tinha toda uma interação que eu não entendia muito porque era em árabe, mas ele ia me traduzindo a maioria das coisas. E depois que eu fiz isso, ele ficou tão emocionado, ele começou a confiar tanto em mim. Ele disse que o que ele mais queria é que eu estivesse do lado dele pra gente viver pra sempre. E que quando ele percebeu que eu tinha me revertido e que eu realmente estava entregue ao nosso relacionamento, ele resolveu se abrir, que tinha um problema que ele precisava resolver, mas que ele não queria falar antes porque ele tinha medo que eu fugisse ou que eu não confiasse nele, enfim, ele não queria me perder de jeito nenhum. E depois de me preparar, de muito me preparar e até mostrar lições sobre a simplicidade, humildade e entender também os problemas do outro, principalmente do seu marido, ele fez uma videochamada comigo, olhou muito firme nos meus olhos, se declarou novamente e falou que ele tinha que contar que ele era casado. E que ele queria saber se eu tinha a humildade e a simplicidade e poderia diminuir o meu ego a ponto de aceitar a primeira esposa e ser a segunda esposa. Eu fiquei muito chocada porque eu nem sabia direito o que era esse negócio de ser segunda esposa, mas eu falei que eu não podia, que o meu coração tinha que ser de uma pessoa só e fiquei, sim, muito desanimada e magoada por ele não ter me contado isso antes. E ele completou que a paixão que ele tinha por mim naquela hora era muito louca e que ele estava disposto, mesmo que eu não aceitasse, ele estava disposto a conversar com a mãe, a pedir o divórcio para a esposa, a correr atrás disso, mas ele também queria saber se eu não poderia aceitar esse lado que seria mais fácil para ele. Então eu falei novamente que não, eu não poderia aceitar. E ele falou que poderia me explicar quais eram as funções da segunda esposa, que não tinha nada de diferente, que eu não ia ser menor por isso. E mesmo ele explicando tudo, eu comecei a ficar mais magoada ainda com a situação e parei de falar com ele. Eu acho que isso durou mais ou menos umas 2 semanas, assim, que a gente ficou sem conversar, porque houve um conflito forte por ele tentar querer me convencer a isso. E aí, nesse tempo, eu acabei virando o que eu mais temia, que era a muçulmana solitária. Existem muitas mulheres muçulmanas que não conseguem relacionamento porque elas não conseguem ir para outro país onde tem mais caras que são muçulmanos, e aqui no Brasil isso é muito escasso. E o meu medo chegou até mim, né? Porque eu gostava muito dele, eu tava ali muito apaixonada por ele, mas eu não iria aceitar isso. E eu achei que me revertendo no momento que eu tivesse uma segurança ia dar certo, mas acabou que não deu certo. Depois de umas 3 semanas, ele apareceu de novo, me pedindo desculpa, falando que tinha entendido meu lado, que eu era o grande amor da vida dele, que ele não tinha deixado de pensar em mim nenhum dos dias, e que ele tinha conversado com a mãe dele, e que a mãe dele falou que sim, que ele deveria correr atrás da felicidade dele. Me mandou um áudio da mãe dele, me acalmando, né, falando em inglês,
e explicando que o filho dela era um bom homem, que eu podia confiar, que ela também aprovava o divórcio e que eles iam correr atrás de que isso acontecesse. Mandou um áudio da primeira esposa dele também, falando em inglês e me explicando que ela também já não queria mais ficar no relacionamento porque ela não estava se dando bem dentro dos costumes do Islã, que ela também tinha se revertido e que ela não queria mais isso pra ela, que tava tudo bem, que ele era um bom esposo e que eu poderia ir, que eu poderia confiar, que a gente até poderia conversar se eu quisesse. E eu fiquei assim assustada de receber esse áudio das duas mulheres, né, dele correr atrás e dele, sei lá, ele podia ter procurado alguém mais fácil. Tem um monte de mulher aí na internet que quer ser segunda esposa, enfim. Eu fui contar só o começo disso pra minha família e eles acharam tudo um absurdo. Não tinha ninguém revertido na minha família, não tinha nenhuma amiga, nenhuma companheira, só uma conhecida que me levou na mesquita. Então eu fiquei com medo de abrir isso para as pessoas, porque quando eu abri um pedacinho para minha mãe, ela já ficou desesperada. Então eu silenciei e quando tava tudo certo, né, para eu ir para Jordânia para casar com ele, eu falei que eu tava indo para Jordânia para conhecer, né, para viajar, fazer uma parte lá cultural do Oriente, mas que eu voltaria. O Ahmed que pagou a minha passagem, mas ele não comprou a passagem de lá. Ele transferiu o dinheiro para mim pela conta da mãe dele, porque ele disse que na imigração era melhor que eles vissem que fui eu que comprei a passagem, para não duvidar de que eu não tinha dinheiro nenhum para entrar no país, aquela coisa toda. Talvez me barrar, porque, né, eu tava sozinha. Chegando lá, eu tive a primeira surpresa já no aeroporto, porque ele quis me contar antes de eu ir para casa dele. Ele falou que não tinha contado antes, porque todo o medo dele era que eu desistisse, que eu desse para trás, e ele não queria me perder de jeito nenhum, nem que ele tivesse que ir até o Brasil atrás de mim. Então ele falou que, na verdade, ele ainda estava com a esposa dele, que eu iria ter que conhecer a esposa dele, porque para se separar, ele precisava arrumar uma casa melhor para ela, uma casa separada da dele para ela, e que isso ia levar mais um mês, porque ele precisava de uma quantidade de dinheiro que ele ainda não tinha. Então que eu teria que me acostumar um mês e meio, e encontrar com ela algumas vezes, apesar dele ter deixado a casa deles para ela ficar e tá morando com a mãe dele, com toda a família, que era onde eu iria ficar com ele. A gente ia ter que ter esse encontro, ainda mais quando fosse fazer o casamento, que seria a hora também do divórcio. Ia fazer tudo ao mesmo tempo. Ele ia se divorciar na minha frente e logo depois a gente já ia casar. E aí ele contou tudo isso, explicou todos os detalhes, como que seria pra eu confiar nele. E aí eu já tava lá e eu, lógico que dei uma baqueada, mas eu confiei nele, dei um voto de confiança. Mas depois achei muito bonito, assim, o que ele fez, porque apesar dele tá amando outra pessoa, ele tava preocupado com a esposa dele, né? Com a primeira esposa, já não tinha mais todo sentimento. Apesar dele ter dado o dote pra ela, ter feito tudo bonitinho, ele estava sendo muito humano, de pensar no futuro dela, de dar uma casa para ela, mesmo que alugada. Eu achei isso muito bonito, porque se fosse comigo, eu também ia querer ter essa ajuda, ia querer ter essa preocupação, né? Eu cheguei na casa dele, e a casa dele tinha o pai, a mãe, os irmãos, tinha até primos, muita gente morando. E eu não conheci a esposa, né? Ele disse que eu ia conhecer ela no momento certo. Mas todo mundo me recebeu assim de braços abertos. Na primeira semana, né, ele me mostrou a mãe, fez eu conhecer tudo, fez vídeo, fez foto, tudo minha sozinha. Só eu, né, nos vídeos e nas fotos, porque a gente ainda não era casado. Mas para eu postar, para eu colocar nos stories, para eu mandar para minha família. Na segunda semana, ele fez compras, perguntou, ai, o que que a sua mãe quer, o que que seu pai gosta, e fez. E deu para eu mandar para eles, né, pelo correio. Não sei nem se ia chegar, como que ia ser. Mas, enfim, ele fez eu tirar as fotos dos presentes e mandar para minha família, falar que tava chegando, que era presente dele, que ele se preocupava muito, porque agora eles também eram a nossa família. Eu achei estranho que eu
fui pra dormir separado dele, né? Então eu dormia no quarto com as irmãs dele. E a mãe dele, ela sempre ficava de olho. Então, à noite, ela trancava a porta com as moças que estavam lá no quarto. A gente não podia sair, porque aí também nenhum homem ia tentar entrar de madrugada. Na hora de tomar banho também, ela levava eu ou qualquer outra menina pra tomar banho, trancava a porta do banheiro e quando acabava a gente tinha que gritar pra ela abrir. Eu fiquei assim, nossa, né? E aí já levava, tipo, a roupa que tinha que trocar, tudo, já saía do banheiro prontinha. Não podia trocar no quarto também, porque tinha janela, porque alguém poderia ver. Era toda uma preocupação, assim, em preservar mesmo a mulher. Ela ficava repetindo a frase de que ela confiava nas mulheres, mas nos homens, não. E aí, depois de um mês, a gente foi pra oficializar o nosso casamento, porque a gente ia para uma nova casa, ia ter relações, ia ter contato e não podia ter isso antes do casamento. Então a gente resolveu casar só no religioso. E era nesse dia que eu ia conhecer a primeira esposa, então eu tava muito aflita, sei lá, de ela não aceitar na hora e de mudar toda a história, não sei, comecei a pensar um monte de coisa absurda. E sim, eu tive uma grande surpresa, né? Ela não confrontou a questão da gente casar. Quando eu olhei pra cara dela, eu vi que ela não era árabe. E ela falou oi. Demorou uns 10 minutos pra eu processar que era um oi em português. Eu falei, ela é brasileira. E aí, quando eu questionei ele sobre isso, ele falou que sim, que ela tinha nascido no Brasil, mas que toda a família dela era da Síria. O pai e a mãe tinham ido para o Brasil, né? Ela tinha nascido lá, mas os avós, enfim, todo mundo lá da árvore genealógica era da Síria. Eles pensaram em escolher, né, um homem, um árabe que também era da Síria para ela casar, porque eles queriam que ela trabalhasse essa origem, né, muçulmana, né, essas tradições que não eram tão fortes, que não tinham tantas raízes no Brasil, né? E aí foi aí que deu o choque, porque ele disse que no Brasil mesmo ela já era um pouco revoltada com tudo isso e que na Jordânia isso ficou mais rígido e ela não aceitou seguir. Que nem um homem, né, com toda a tradição do Islã, conseguiu que ela continuasse. Ela preferiu mesmo sair da religião e acabar com o casamento. Ela não me olhava. Ela desviava o olhar, sempre baixo, e com mangas e gola comprida, nada aparecia, nenhuma parte do corpo. Tava um calor, sabe? E eu pude ir, né, com os braços de fora, mas ela não pôde, né? Depois colocaram um lenço em mim, enfim. E ela tava com aquele véu que aparece só os olhos. Parecia que ela não queria ser identificada, não sei, tá? Então era tudo preto, né? Eu só consegui ver mesmo os olhos dela. A primeira noite já rolou coisas bem estranhas e eu comecei a ficar bem mais desconfortável depois disso. Primeiro que ele queria fazer coisas bem fora do que era uma relação de fazer amor normal, né? Eram coisas de filme por... E eu não queria, e eu confrontei ele várias vezes, falando que não, achando que eu tinha esse direito, mas na verdade eu levei um tapa, né? E depois desse tapa, ele fez, sim, do modo que ele queria. Na segunda vez, né, que eu tentei confrontar, eu levei mais tapas e aí eu resolvi silenciar, porque ele realmente queria copiar tudo que ele tinha assistido em algum lugar. Nessa hora ele também, depois de tudo que aconteceu, ele pegou os meus documentos, ele pegou o meu celular e a partir daí eu só... Na verdade, eu não tinha mais nenhum contato, né? Quem se comunicava com a minha família era ele através de um novo celular, né? Que ele falou pra eles que eu tinha mudado por causa do código do país, então eu tinha trocado o chip. E por lá ele gravava coisa minha e mandava pra minha família, até mesmo como se fosse eu. Às vezes, se eles pedissem vídeo ou se pedisse áudio, aí ele vinha até mim para que eu fizesse. E isso já estava sendo de uma forma forçada, porque eu já não estava gostando mais de como ele estava me tratando. E essa
E o modo como ele vinha pra cima de mim, e o modo como ele queria de mim, né, ao fazer amor e forçar, isso foi ficando cada vez mais forte, mais forte, mais forte. Eu já não sabia mais o que fazer, e também a primeira esposa dele não tinha ido embora da casa. Ela estava num quarto separado e eu não tinha acesso nenhum a ela. Ele que ficava indo lá e fazendo as coisas, mas ela praticamente não saía daquele quarto e eu não podia conversar com ela em momento nenhum. Eu comecei a me desesperar muito, e aí ele me deu um chacoalhão e falou que agora eu era propriedade dele. Eu falei que eu queria ir embora, ele falou que não, que eu jamais iria embora, porque agora ele queria decidir os meus passos, que agora a minha vida seria guiada só por ele, eu não teria mais direito de escolher nada. Eu praticamente não comia, porque também ele não me dava e porque também eu tava nervosa. E eu ficava ali pra entregar chá pra ele, pra fazer comida pra ele, pra entregar água. A maioria das vezes eu ficava de pé, ele não deixava eu sentar. E eu tinha que limpar a casa inteira. Não tinha ajuda da primeira esposa, porque ela simplesmente ficava trancada. Era como se a gente não pudesse conversar, não pudesse trocar nada. Então eu fazia ali tudo sozinha. E eu comecei a observar que o trabalho dele não existia, o trabalho dele de programador. Na verdade, ele ficava na frente, sim, do computador, e outros primos e tios também ficavam usando o celular, mas ele ficava ali no Facebook, no Instagram. Eu comecei a perceber, quando eu ia entregar o chá, quando eu ia entregar a água, que ele, na verdade, estava conversando já com outras mulheres, e eu comecei a ficar desesperada, porque me parecia que era da mesma forma que ele fazia comigo. E ali eles mostravam outras mulheres e conversavam e riam. Eu não sabia muito bem o árabe, mas dava para entender algumas coisas de que eles estavam caçoando e mostrando que essa vai dar certo, essa não vai. Tinha um número grande de mulheres que moravam em Portugal, na Tailândia, na Colômbia, e o número maior era no Brasil. E eu via que eles viravam à noite, assim, fazendo isso. Eu comecei a ficar com muita vergonha, porque a forma que eles caçoavam, sabe? A forma como que eles se divertiam. E eu vi que ele, com certeza, tinha feito isso comigo também. O meu alívio veio porque ele começou a parar de me visitar às noites. Então, pelo menos esse sofrimento eu não tava tendo mais, mas também não tava entendendo por que isso estava acontecendo. E aí eu vi, né, uma vez a esposa dele, que na verdade a primeira, né, ela saía só uma vez na semana para tomar banho e era ele que acompanhava ela. Mas ela nem olhava pra minha cara e não falava nada também. Ela tinha uma cara, assim, de terror, sabe? Enfim, que ela nunca jamais se atreveria a abrir a boca. Até que um dia o meu terror aumentou, porque eu fui servir chá pra ele e aí eu vi que ele tava mandando o mesmo áudio que ele tinha me mandado, da mãe falando, da esposa falando que poderia vir, que não poderia, que não precisava ter medo, que ela iria se separar, e ele tava mandando isso, e ele tava mandando isso pra outra mulher. Ou seja, ele já estava fazendo com outra mulher, outra estrangeira, que também viria para essa casa. E eu estava tentando entender qual seria o meu fim, o que ele ia fazer com tanta mulher. Ainda não tinha caído minha ficha do que eu estava vivendo ali, que não era um casamento. Para mim, ele ainda era um marido que queria várias mulheres para usar do jeito que ele quisesse. Estava com medo também de ser descartada ou de ficar presa como a primeira esposa. E isso realmente aconteceu logo uma semana depois. Ele simplesmente olhou pra mim e falou: olha, isso acho que já tinha passado uns 2 meses. Eu quero divórcio, não quero mais ficar com você. E quando eu fui questionar e perguntar o porquê, ele simplesmente me pegou pelo cabelo e me jogou no quarto com essa primeira esposa e me trancou lá. E aí eu pensei, nossa, tudo que ele fez, todo o trabalho que ele fez pra eu não conversar com essa mulher e agora ele me coloca aqui com essa facilidade, já era, né? O que ele for fazer com ela, ele vai fazer comigo. Quando eu olhei o quarto não tinha nada, era uma escuridão, tinha só um colchão, não tinha lençol, não tinha roupa, não tinha nada. O cheiro era um cheiro horrível, de lugar fechado. E era embaixo da casa, né? Era na parte do porão, assim. Eu achei que eu não teria mais cabeça para nada, mas eu ainda tive cabeça para escutar essa moça, porque ela começou a deslanchar e falar tudo o que tinha acontecido com ela. Ela confirmou que ela tinha uma grande parte da família na Síria, mas que ela morava no Brasil e que ela tinha se conectado com o Ahmed pela internet, porque ela achava que era um homem mais ligado às raízes do Islã,
diferente do que ela já tinha tentado, e ela decidiu ir até a Jordânia para casar com ele, e que ela sabia que ele tinha uma outra primeira esposa e que essa sim era uma árabe vinda da Síria. E que chegando lá, aconteceu a mesma coisa que aconteceu comigo. Ele mandou os mesmos áudios dizendo que ela ia se divorciar dele e que ela não, e que a primeira esposa da Síria ia se divorciar dele. Fez exatamente como fez comigo, até ela chegar lá e passar por todas as fases que eu também passei. Ela começou a me passar todos os contatos da família dela do Brasil, tudo que ela tinha pela cabeça, pensando, tipo, ai, não tem como você decorar, não tem uma caneta, não tem onde você escrever. Ela começou a ficar desesperada e eu falei, mas por que você tá fazendo isso? E aí ela falou, olha, eu sei o que vai acontecer comigo, eu vou sumir, você vai sumir. Eu vi o que aconteceu com a primeira esposa dele, que era da Síria, e foi horrível. E aí ela começou a abrir que essa moça, ela foi vendida mais de 3 vezes para árabes sauditas, para empresários do Golfo. E a primeira vez, né, quando ela chegou lá, essa moça já estava indo pela terceira vez, ela já estava sendo vendida pela terceira vez. Ela explicou que a moça era muito, muito mais nova que ela, chegava a ter no máximo os seus 20 anos, e que ela explicou que existem pessoas da Síria que estão refugiadas em alojamentos, que para ter dinheiro as famílias acabam vendendo as suas filhas, mesmo que adolescentes. E eles vendem mais ou menos por um preço de 4, 5 mil dólares. E que esses casamentos são casamentos arranjados com homens mais velhos da Arábia Saudita. E que eles só usam as meninas e logo fazem o divórcio. Que na verdade é só um contrato para eles usarem aquilo que eles querem, e que foi isso que aconteceu com ela. O divórcio foi feito com a primeira menina da Síria. Eu acho que eu não expliquei para vocês como que era o divórcio, mas na verdade é só o homem ou a mulher virar e falar 3 vezes a frase em árabe que quer se divorciar, que o divórcio é feito na hora. É como se o contrato tivesse sido quebrado, como não tem nada feito no civil, nenhum papel, então é uma coisa muito prática. Então ela contou que essa menina disse que depois dele se divorciar dela, ele vendeu ela para um primeiro árabe saudita de 60, 70 anos, de um cara que ela não conseguia olhar, de tão feio, de tão grotesco que era, que com certeza ele não iria conseguir nenhum relacionamento se não fosse pagando. E que esse cara só ficou com ela uma noite mesmo na Jordânia, em um hotel na Jordânia. Ele assinou o contrato de casamento, assim que ele assinou, ela pertencia a ele e ela foi usada e agredida das piores formas. Depois disso, ele virou simplesmente no outro dia e falou, eu quero divórcio, eu quero divórcio, eu quero divórcio. E assim, ela teve divórcio, voltou para casa do marido, porque eles avisam, né, do primeiro marido, que no caso era o que estava fazendo tudo isso com a gente. E aí, a segunda vez, ela também foi vendida para um árabe saudita, que aí esse ficou com ela uma semana, também na Jordânia, e fez tudo o que ele quis fazer e depois aplicou esse tal desse divórcio. E aí, pela terceira vez que ela estava indo, dessa vez o cara ia levar ela mesmo para a Arábia Saudita, com o jatinho particular dele, e de lá ela não sabia o que ia ser da vida dela, ela não sabia para onde que ela ia, se ele ia maltratar, se ele não ia maltratar, mas não tinha pra onde ela fugir, porque esse dinheiro tava indo, no começo, era pra ir pra família dela, mas quem tava ficando com esse dinheiro era o Ahmed. Ela disse também que uma vez que a mulher é divorciada, depois ela não tem mais tanto valor, e as meninas que passam por isso não conseguem mais sair desse ciclo, porque é a única forma de ganhar dinheiro, depois nenhum homem quer uma mulher divorciada nessas condições, e que aí elas ficam com o futuro praticamente bloqueado. E que nesse caso o Ahmed estava fazendo isso com estrangeiras e que nós seríamos as próximas. Ela disse que ainda estava no quarto porque ela tinha 25 anos e ela acha que a idade estava pesando. Porque esses homens, eles conseguem essas meninas
assim, até menor de idade, né? Na verdade, depois da menstruação, a menina já tá pronta no Islã para casar de acordo com o pensamento e com a vertente desses caras. Então, eles teriam acesso a meninas mais novas, né? Em outros lugares era mais difícil e por isso ela tava com muito medo, porque com certeza, se ela fosse vendida por ser mais velha, seria para coisas horríveis, né? Iria ter que aguentar muito mais. Ela também disse que escutou ele falando sobre os valores, que se quisesse ver, né, a mulher antes de comprar, eu acho que eram $100 a foto, e que se fosse ao vivo, né, se quisesse avaliar ao vivo, seriam uns $500 só para avaliar, e que ninguém tinha se interessado em ver ela, e se eu tava lá era porque com certeza ela já iria para outro lugar. Então, se o cara também não se interessou em ver ela, é porque ele não queria nem saber da beleza, porque eles queriam meninas magras, bonitas e principalmente as que tivessem os olhos claros. Se ele não se interessou nem por isso, é porque realmente ela ia ser tratada da pior forma possível. Ela tava com muito medo. E ela começou a me falar tudo isso e eu falei, meu Deus. Eu comecei a entrar em desespero. Depois disso, ele chamou a gente, ele começou a fazer foto nossa. E ela explicou pra mim depois que ela já tinha feito essas fotos separadas, mas dessa vez ele começou a fazer foto de nós duas juntas. Então, dava a entender que a gente iria pro mesmo lugar, que talvez o cara tivesse escolhido nós duas, e aí a gente começou a ficar mais desesperada ainda com essa situação. E passou mais ou menos 1 semana e 2 semanas em silêncio, sem nada acontecer. Foi quando ele tirou a gente desse lugar de novo e trouxe algumas roupas e trouxe shampoo, sabonete, essas coisas, meio que pra gente se arrumar e até arrumar o cabelo. Trouxe uma mulher pra fazer maquiagem na gente, arrumar o cabelo. A gente começou a estranhar e começou a ficar com muito mais medo ainda, porque isso era sinal de que estava mais perto de que a gente iria pra algum lugar logo. E eu não sabia árabe, mas ela entendia árabe, enquanto essa mulher estava organizando tudo com a gente. Ela escutou que, né, estava perto da próxima esposa, que a próxima mulher, próxima estrangeira que ele queria casar, estava perto dela chegar. E aí ela pediu, né, em português, porque aí a mulher que estava ajudando a gente não sabia português. Ela pediu pra eu ficar esperta de escutar as datas, ou de escutar, de repente, quando que seria isso. E com uma ordem divina de Deus, a gente escutou o dia que ele iria sair da casa pra encontrar e pegar essa moça. Então, nesse dia, a gente iria ficar sozinha, com certeza trancada no quarto, e eu não sei como a gente poderia arrumar um jeito de sair dali. A gente começou a tentar pensar em abrir a porta, em chutar, e já tinha marcas, na verdade, na porta, porque ela já tinha tentado fazer isso de uma outra vez, mas era uma porta bem pesada, sabe? Bem grossa, assim, e a gente não tinha esperança como mulher, mesmo sendo duas, não tinha como quebrar aquilo, desfazer a fechadura. A gente não sabia mais o que pensar, a gente estava ali desesperada, porque as fotos eram bem insinuantes, assim, de como se fossem duas mulheres para fazer ali o que o cara quisesse, sabe? Com uma imagem bem forte. No outro dia, ele ainda tentou fazer mais fotos com a gente, dessa vez ele até colocou ouro na gente, a gente não entendeu muito bem para que era aquilo. E nesse dia ela conseguiu entender que ele falando que ele iria buscar a menina no outro dia. Eu só consegui ter essa informação porque ela sabia árabe. Por ser de uma família da Síria, ela sabia árabe. E aí a gente sabia que a gente tinha aquele dia de algum jeito pra tentar sair. Ele trancou a gente no quarto. E esse dia ele deixou a gente bem fraca, deixou a gente sem comida. E depois de umas 2 horas a gente já sabia que ele tinha saído. E a gente começou a olhar naquele quarto, se tinha alguma coisa naquele porão que pudesse ajudar a gente, se a gente podia gritar.
E aí eu olhei e vi que tinha, na verdade, uma cômoda, né? Como se fosse até um guarda-roupa, assim, né? Tipo cômoda bem grande na parede. E eu não sei, eu pensei, será que se a gente puxar e arrastar aquilo ali, a gente consegue empurrar na porta? Eu não sei, a gente tava pensando assim, a gente tava super desequilibrada. Não tinha muito argumento ou consciência do que ia fazer. A gente começou a arrastar aquele negócio para tentar bater na porta, para tentar arrombar uma porta que era uma coisa bem grossa. E a gente foi empurrando, eu não sei quanto tempo a gente ficou empurrando aquilo, porque nem força a gente tinha para empurrar. E quando a gente acabou de empurrar, Deus faz coisas que não tem explicação. E o que aconteceu com a gente nesse momento foi exatamente isso. Primeiro que eu não conseguiria empurrar aquilo ali se aquela mulher não tivesse ali também. E eu não teria nenhuma informação por não saber árabe se aquela moça não tivesse ali. Eu não saberia nem o que iria acontecer comigo. E na hora que a gente conseguiu empurrar, atrás dessa cômoda tinha uma janela. Não era uma janela de tamanho normal, era uma janela de porão e ela tava com uns panos. Ela tava com uns panos na frente. A gente viu aqueles panos. E quando a gente tirou, que a gente viu a moldura, né, que eu fui vendo, o meu medo era que tivesse cimento, sei lá, que ele tivesse colocado alguma coisa ali. Ele não colocou, a janela tava ali só com vidro, e eu acho que ele não colocou porque ele deve ter pensado que a gente não teria força para empurrar aquela cômoda. Mesmo a gente tendo força para empurrar aquela cômoda, ele iria ouvir o barulho da gente empurrando ou quem ficasse lá com a gente. A gente não tinha sapato, a gente não tinha nenhum objeto para perfurar, não tinha nada no quarto para isso. Não tinha como quebrar com o colchão. O único jeito foi a gente tirando a nossa roupa do corpo, amarrando na blusa e quebrando com a mão mesmo, mesmo que cortando como se fosse para quebrar aquele vidro, para puxar o que tivesse ali pra gente conseguir sair. Era uma janela num tamanho não muito grande, mas que dava pra gente passar. E a gente se cortou inteira e depois colocou essa roupa mesmo, que tava com um pedaço de vidro, que tava com sangue, porque a gente não tinha outra. E dessa forma, a gente saiu correndo sem olhar pra trás. A gente só conseguiu ajuda porque ela falava árabe. As pessoas lá não entendiam inglês. Eu ia ficar perdida ali, que eu não sei. A gente não tinha documento, a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha nada. A gente saiu pedindo carona mesmo, sabe? Para as primeiras pessoas que passassem. E o objetivo era chegar até a embaixada, até um órgão do governo que pudesse ajudar a gente de alguma forma. E depois, eu acho que de umas 2 ou 3 horas, correndo, sem respirar, com fome, com sede, pedindo ajuda para as pessoas. Algumas pessoas se afastavam, outras pessoas tentavam entender. E a gente com medo de que eles conhecessem alguém também que fosse da casa, enfim, a gente não sabia mais em quem confiar. Que um casal, quase que chegando assim na meia-idade, escutou a gente, não só escutou a gente, como conseguiu levar a gente na embaixada, né, que a gente estava em Amman. Então lá tem o consulado que podia ajudar. Chegando lá, mesmo eu falando, eu tinha na minha cabeça o nome dele inteiro, que foi o nome que foi colocado no contrato, que não pode ser mentido, né? E aí eu falei o nome dele, falei tudo, dei todas as informações. A partir daí eu consegui se comunicar com a minha família e pedi para eles comprarem uma passagem com umas economias que eu tinha, juntando dinheiro com eles. Essa menina também me ajudou porque a família dela tinha mais condições e ela já estava sendo procurada há um bom tempo. E depois de muito sacrifício, a gente conseguiu voltar para o nosso país. Mas o nosso coração ainda está despedaçado. E o medo ainda envolve a gente, porque mesmo dando o nome inteiro dele e dando as coordenadas, foi avisado para nós que não tinha mais ninguém na casa e mesmo buscando ele em vários lugares, nem ele nem ninguém da família foi encontrado. Foi confirmado que, na verdade, ele não tinha família, talvez fosse alguma coisa montada com pessoas de outros lugares. A gente não sabe muito bem explicar porque a gente ficou bem perdidas com toda a situação.
mas a questão é de que ele não foi encontrado. Como eu já disse em outro vídeo, que eu vou deixar até aqui na descrição, no comentário fixo do canal, que também trata-se de uma história onde teve essa coisa do contrato. O Islã, ele tem várias vertentes, né? Em cada lugar as pessoas interpretam de uma forma, mas nesse caso desse contrato de casamento, que é um contrato temporário, só para usar da mulher e ser desfeito a hora que o cara quiser, isso não é ensinado no Alcorão, né? Isso são homens que distorcem e deturpam a religião para aquilo que eles desejam no momento e para assim não se sentirem pecadores por estarem dentro das leis do Islã, que a gente sabe que não é verdade, né? A gente tem outras religiões também. O cara que fala lá que o lencinho de R$ 1.000 você vai ser abençoado, isso também não está escrito na Bíblia, enfim. Só fica aí um adendo para a gente não cair na questão de que todos os muçulmanos usam esse contrato que tá escrito lá no Alcorão para maltratar as mulheres, tá? Isso não é verdade. O que a gente viu aqui também foi uma formação de família, uma formação de ideias e de coisas para que as meninas sejam enganadas e cheguem até lá para eles lucrarem com ela. Então vai muito além de um casamento com um muçulmano que não deu certo, por razões que não daria certo também com outros tipos de homens que poderiam ser abusivos ou não. A gente está falando aqui de uma formação de quadrilha que usou não só a religião, mas a carência e toda a falta de discernimento dessas meninas para conseguir vender elas, para conseguir lucrar com elas, né? Então a gente está falando de um crime. Quantas meninas estão sendo vendidas nesse momento, né? E nesse caso de refugiadas da Síria, elas são, a família é aceita e as meninas são ensinadas de que isso é uma forma de salvar a família. E agora colocar estrangeiras que têm a liberdade delas, né, no Brasil, ou seja, em que país que elas estejam, colocar estrangeiras nessa mesma bandeja, usá-las primeiramente sem nenhum retorno, nem para elas e nem para a família, né, para ganhar dinheiro, é uma forma muito cruel e que está ativa em muitos homens que conversam com mulheres pela internet. Deixem a reflexão de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.